Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E Tu reduzes o homem à destruição. E dizei, volvei, filho do homem, porque 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. O salmista Davi, falando da fraqueza do homem, no Salmo 90, do versículo 1 até o versículo 4. Que Deus, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, venha nos abençoar. Mas nessa oportunidade, que estamos aqui nesse estúdio, para levar mais uma palavra de salvação, de transformação, de libertação. Quero desejar a toda a nossa audiência um bom dia com Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e especialmente ali os moçambicanos. Que Deus abençoe a todos. Nós iremos falar nessa oportunidade no livro de São João, no capítulo 38, verso 32. São João, capítulo 8, verso 32. Mas, antes, nós iremos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa, com a Chico Cavalhais, que é o sobrevivente de um naufrágio. Mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu. E na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui, mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu.
Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Deus abençoe. Eu creio que os nossos irmãos já estão com a sua escritura aí, no livro de São João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre conhecer a verdade. Senhor Deus, misericordioso Pai, venha me ajudar, que eu não sou nada, ninguém é nada nesse mundo. Eu clamo a tua misericórdia, que se eu possa abrir os nossos entendimentos, em nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu não puder, o Senhor certamente completará nos corações, nas almas daqueles que irão ouvir a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, nós queremos falar um pouquinho sobre conhecereis a verdade. A palavra conhecer significa entender o que aquilo ali é. Por quê? Porque se você não conhecer, você não vai entender. Nós estamos vivendo num mundo de tanto engano, tanta mentira, e o povo pensa que está com a verdade. Vocês sabem que levou a raça humana para a destruição, conforme o apóstolo São Paulo chegou até dizer, que nós fomos destituídos da glória de Deus. Foi porque ali no capítulo 3 de Gênesis, a Eva, ela quis conhecer um outro evangelho. E tem hora que nós somos curiosos. Nós queremos conhecer algo que aquilo vai destruir nossa vida. Nós vemos hoje aí na mídia, né? Na imprensa, falando, olha, a fulana, ela conheceu um fulano através da internet. Conheceu. Como que ela conheceu? Aí ela conversa vai, conversa vem, e vão assim, se aproximando um do outro através da internet. E o que acontece? Que aí vão viver junto, como diz o ditado, quando vão lamber o mesmo sal, aí é que vai saber um ou outro quem que é. E quantas desgraças você já viu falando a respeito de mulheres, de repente, casam até com assassino. Conheci na internet. Aí vão viver com eles, é um assassino. Aí acaba matando, né? É normal você ver aí na mídia o que está acontecendo hoje. E conhecer não é questão de você ver, como tem aí um ditado, a primeira impressão é que fica. Mas você tem que ter cuidado com essa primeira impressão, certo? Diz a história que um mensageiro, creio que foi Martim, o terceiro mensageiro das eras, um dia ele teve um encontro com Satanás. E o diabo apareceu para ele, coroado, assim, todo reluzente. E ali, o diabo falou para Martim, olha, eu sou Jesus, ajoelha e me adora. Aí, ele olhou assim, falou, mas vem cá, mas o meu Jesus ainda
Ele não está coroado. Ah é? Você é Jesus? Vamos ver se você é Jesus mesmo. E naquela hora, ele pegou ali um tinteiro. Antigamente, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, tinha aquelas canetas, né? Que a gente molhava naquele tinteiro. Aí ele pegou um tinteiro daquele lá, arremessou bem na cara de Jesus. Jesus mentiroso. Aí ele desapareceu. Você viu como é que é? O profeta chega até a dizer, se fosse um desses neopentecostal de hoje, quem sabe se ajoelharia diante do diabo, falaria em língua estranha. Falaria até em língua estranha, porque não conheceu o Satanás. Aqui também nós vemos uma passagem muito maravilhosa que no livro de São João, no capítulo 4, vocês podem acompanhar aí, que quando Jesus um dia foi lá em Samaria e ele chegou lá no poço de Jacó, eu não vou falar porque o tempo não dá, e então aí a samaritana foi lá buscar água para beber, e ali ela começou aquele discurso com Jesus, e vocês sabem que ela começou um certo diálogo com Jesus. Ela não conhecia Jesus, mas ela havia falado do Messias. Aí o que aconteceu? Aqui, São João 4,13, Jesus respondeu e disse, mulher, qualquer que beber dessa água você vem buscar, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu te der, fará nela uma fonte de água que faz jorrar para a vida eterna. Aí vocês sabem que a mulher disse, então me dá essa água. Aí Jesus mandou ela ir buscar o marido dela, disse que não tinha. Jesus disse, você teve 5 maridos e o que você vive com ele ainda não é teu. Aqui, no verso 19, ela conheceu quem era Jesus. Quem sabe você hoje está numa grande igreja, uma igreja faraônica, cheia de holofotes, esses PhD, esses LLD e tudo mais, esse doutor em divindade, mas eles não conhecem Jesus. Aí, ela falou assim, disse a mulher, Senhor, eu estou vendo que tu és profeta. Então você viu? Ela conheceu. Agora, quem conheceu quem era Jesus? Somente aquelas pessoas desprezíveis. Que até no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28, diz que Deus, Ele escolhe as coisas vis deste mundo, as coisas sem aparência, para enganar aquelas que têm aparência. Aqui, nós vamos encontrar no livro de São João, no capítulo 14, que vocês sabem que até os discípulos não conheciam quem era Jesus, quem era ele mesmo. Porque, veja bem, aqui no capítulo 14, nós vamos ver aqui que os discípulos, aqui o Filipe, né? Filipe até chegou a dizer assim, disse a Jesus, e disse Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, né? Eu estou há tanto tempo convosco, e ainda não tem te conhecido, não tem me conhecido. Gente,
Se aqueles homens não conheceram Jesus, agora nessa era da Odisseia, essa era diabólica, cheia de adultério, cheia de roubalheira. Veja bem, e disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que diz tu, Filipe, mostra o Pai? Veja bem, Jesus falou, Filipe, quem me vê a mim, conhece o Pai. Coisa maravilhosa é você saber quem é Jesus. Nós estamos, irmão, vivendo no tempo de mentira, de engano. Aí, você fala assim, ô evangelista, então quer dizer que você está falando contradiz com a Bíblia? Não. É as tradições religiosas que estão contradizendo com a Bíblia. Porque se você chega aqui, por isso que Jesus chegou a falar em São João 5,39, examina as Escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna. Jesus sabia que os religiosos, eles iam através das tradições religiosas, dos credos, dos dogmas, dos ensinamentos aí falsos. Aí você fala assim, mas aqui em São Mateus 28, quando Jesus falou para os discípulos, né, eles irem e pregar o evangelho, aí você fala assim, ué, mas quem falou isso aqui, ele não conheceu o que Jesus, ele não conheceu a ordem e não conheceu a obra que Jesus mandou eles fazer. Vocês podem ver que Jesus aqui falou para eles, veja bem, vocês, falando para os discípulos, vão ir por todo mundo, ensina todas as nações e batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não conhece o Pai, não conhece o Filho, não conhece o Espírito Santo, então você nunca vai receber o nome dele. Nós também temos aqui uma passagem em São João 1, né? Quando Jesus esteve aqui na terra, vocês podem ver como que é tão maravilhoso, né? Jesus que está dizendo assim, eu estava no mundo e o mundo foi feito por ele e não o conheceu. Então, veja bem, eu estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E ele veio, Jesus veio para o seu e os seus não receberam. Não receberam porque não conheceram. Eles não conheceram Jesus. Eles liam os pergaminhos de tudo que falava, os salmos, o livro, tudo falava. Isaías mesmo, no capítulo 7, verso 14, fala ali que o Senhor daria um sinal, uma virgem daria à luz, um menino, e o seu nome seria o Emanuel. Agora veja bem, o que é Emanuel? Hoje é tão fácil, você vê nos púlpitos, nas meios de comunicação. Emanuel, evangelista, é Deus conosco hoje. Mas naqueles dias eles não entenderam, porque eles conheciam as tradições dos fariseus, dos heveus, dos herodianos, dos libertinos. Eles conheciam eles, mas não conheciam quem era Jesus. E aqui diz que ele veio e os seus não receberam. Conta também uma história de um homem, um fazendeiro, ele andando na sua fazenda, ele achou lá um ninho de águia. E ele viu ali um ovo de águia, e levou para sua casa, lá para sua fazenda lá. E lá tinha uma galinha chocando, e ele colocou debaixo da galinha. Porque o que faz chocar o ovo não é
se é a galinha, se é uma perua, ou o que é, não. O que faz chocar o ovo é o calor do animal. E ali então nasceu este filhotinho de águia. E aquela águiazinha ali, ela andava pra lá e pra cá, e ela não entendia, ela não conseguia entender o linguajar daquela mãe postiça, né? Tem um ditado de dizer aí, que é uma mãe postiça. E ali a galinha tinha os pintainhos, e ela chegava lá no lixo lá, você sabe que morou em roça, que nem eu morei, sabe? As galinhas ciscam pra trás, que tem os seus pintainhos, e ela dá uns cacarejos ali, e os pintainhos chegam pra comer as minhoquinhas, comer os insetozinhos. E aquela aviazinha, ela não entendia, ela não conhecia aquele linguajar, e ela ficava confusa. E ela então, o que aconteceu? Um dia, a mãe águia, dando uma volta lá na fazenda, ali num galinheiro, tava lá, o filhotinho dela lá, e ela deu ali um grito, e aquela águiazinha escutou aquele grito, ela conheceu. Ela falou, eu conheço esse grito da minha mãe, eu estou no lugar errado. Quem é que me trouxe pra cá? Quem sabe você está no lugar errado? Quem sabe o diabo, Satanás, ele te arrastado para esse lugar diabólico, esse lugar maligno. Aí, o que aconteceu? Aquela águiazinha, quando a águia desceu ali na cerca, ela subiu e foram embora. Por quê? Ela conheceu a voz da sua mãe. Você, quem sabe aí, está envolvida, está aí passando seu tempo com pregadores, só quer entretenimento. Hoje foi uma vergonha. O evangelho tem um verdadeiro fracasso. Os pregadores estão fracassados. Quando você vê um pastor, um ministro, colocar mulheres no lugar para pregar, eles estão fracassados. Eles não estão conhecendo a ordem de Jesus. E aqui, então também, para nós já ir quase concluindo, o povo não conhece. Se você não conhecer, Jesus disse, aquele que me conhece, conhece o Pai. Aqui, no livro de Malaquias, no capítulo 4, vocês vão ver, você tem que conhecer a palavra de Deus. Aqui no capítulo 4, versos 5, 6, diz, a promessa de um profeta que viria antes do dia terrível do Senhor. Você sabe que o dia terrível do Senhor está para chegar. Aí você fala, mas ô evangelista, só tem aí essa promessa desse profeta que viria no espírito de virtude do profeta Elias? Não. Vai lá para Mateus 17, 11. Vai lá para Atos 3, 18 ao 20. Vai lá para Apocalipse 10, verso 7. Você vê ali, você tem que conhecer as promessas de Deus. Eu estava nessa noite, de madrugada, umas 5 horas já acordado. Você sabe que nem o profeta Isaías, ele chega a dizer aqui, no capítulo 1, veja bem, como que é terrível, né? A natureza conhece a Deus, e o homem que tem entendimento não conhece a Deus. Isaías, no capítulo 1, verso 3. Veja bem, o boi, o animal chamado boi, ele conhece o seu dono, o seu possuidor. E o jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono.
O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. E o homem não conhece. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Estava lendo uma matéria. O João de Barro, o engenheiro lá da floresta. Todos nós sabemos. Você vai ver que ele conhece a Deus. Evangelista. O senhor já apelou. O João de Barro, ele conhece a Deus. Ele sabe de que lado que vai vir a chuva. E ele faz o quê? Ele constrói a sua casa com a porta para o outro lado. Olha só como é que conhece. E outra coisa mais interessante que eu li essa semana é que o João de Barro, a Joaninha, né? A Joaninha, ela bota o ovinho dela lá. Aí ela sai. Se nesse intermédio aí chega uma outra passarinha lá, de outra espécie, chega ela botar o outro ovinho lá. Se ela chegar lá, ela joga aquele ovo pra fora. Ela conhece o ovo dela, ela joga aquilo lá pra fora. E agora, eu vou falar uma coisa que vai assustar a nossa audiência. Eu tenho um vizinho que ele tem um cachorro. Ele tem um cachorro. E aquele cachorro conhece a Deus. O tempo pode ser 2 horas da madrugada, 3 horas. Não precisa estar trovejando, não precisa estar relampeando. Quando aquele cachorro está latindo, logo a chuva chega. Como é que é isso? Se estivesse trovejando ou relampeando, tudo bem. Ele estava vendo o sinal. Mas, e se estiver nublado, se não for chover, ele não late. Como é que é isso? Outro dia, eu mandei uma mensagem para o meteorologista, e ele falei para ele assim, mas o senhor não falou que caiu uma grande chuva aqui em Presidente Prudente? Ele falou, não, nós não trabalhamos com precisão, trabalhamos com previsão. A previsão falha. Agora é interessante, né? A natureza não falha, mas o homem falha. Uma coisa eu peço, que Deus vos abençoe. Você que ainda não conhece a Deus, você conhece um credo, você conhece um sistema religioso, você conhece aí tantas coisas, mas você que conhece o mundo, larga tudo, entrega a tua vida para Deus, antes que o dia da tribulação vai chegar. Muito em breve a tribulação chegará. Que Deus os abençoe e volte nos ouvir, assim com fé no Filho de Deus, na próxima apresentação, em nome de Jesus Cristo.